Vamos direto ao ponto, sem perder tempo hoje. Não vou fazer introdução nenhuma, não vou explicar a razão de vídeos, nem nada disso. Vamos direto ao ponto. Tema de hoje é um personagem de quadrinhos, né, de mangá japonês e também de videogame, virou personagem de videogame, Afro Samurai. Para mim é incrível, eu comprei o game, né, para PlayStation 3, entrei em contato com o personagem, me aprimorei, né, no jogo, tal, desenvolvi todas as habilidades do personagem, tal, e fiquei bastante impressionado com a profundidade, assim, a mente que gerou aquele personagem, tal. E eu fui pesquisar, claro, na verdade ele não é um personagem de game, ele foi criado para uma revista em quadrinhos japonesa, e é muito interessante realmente. É um negro, um afrodescendente, claro, um crioulo, né, que calhou por alguma razão, acho que um navio negreiro que naufragou na costa do Japão, tal. O pai dele, o pai do Afro Samurai, passa a viver no Japão feudal durante a época dos samurais, quer dizer, aquela época realmente selvagem da cultura japonesa, né? Havia muita honra, muita beligerância, era uma guerra para consolidar o poder no país. E o pai dele, esse negro, aparece ali naquele contexto conflituoso ali e tal, e eu acho que com a criança ainda pequena, com o menino, né, que é o Afro Samurai, que é um africano puro, né, e é muito interessante que eu acho que por alguma razão ele alguém presta um auxílio a ele e tal, resolve não matá-lo, tal, e inclusive ele acaba virando discípulo de algum mestre, né, espadachim no Japão, tal, o próprio pai dele, e acaba sendo morto num duelo. Tanto que no game exploram bastante isso. Sempre que tem as load screens, aquelas telas que está carregando o jogo, né, loading screens, você vê a cabeça decapitada do pai dele, assim. Ele presenciou o pai dele aceitando um desafio de um duelo, né, de um combate até a morte. O pai dele aceitou e teve a cabeça decapitada por um oponente. E ele viu aquilo, o menino, viu a cabeça do pai dele ali. E, inclusive você vai percebendo ao longo do jogo, é interessante que isso gerou, claro, um trauma dissociativo, que fala, ele ficou com o Afro Samurai, ele tem um problema psiquiátrico, isso que é o mais engraçado. No jogo, o narrador é Samuel L. Jackson, aquele de Hollywood, né? Aquele ator muito engraçado de Hollywood que fala, motherfucker, tal, toda hora, motherfucker, tal, sei lá, nigga, if a nigga, não sei o que, tal. E ele é a consciência do Afro Samurai. Ele tem dupla personalidade, ele tem uma das personalidades, que é a que todo mundo vê ali, ele é muito lacônico, ele guarda os pensamentos para si mesmo, ele é silencioso, ele é contemplativo, como um guerreiro deve ser, né? Como ele foi treinado pelo pai e pelos espadachins lá que o instruíram, né? Então ele é muito conciso, ele fala pouco. Só que dentro da mente dele, como ele tem esse problema psiquiátrico, as coisas estão acontecendo. Por exemplo, durante as lutas, uma coisa que foi explorada muito bem no game, ele está naquele contexto japonês ali, oriental, a cabeça dele, a trilha sonora tá black music, tá rolando black music. Então tem hip hop, tem também músicas com batidas eletrônicas e agressivas também, daquele modo bem que nós conhecemos, né? Seguindo o rap mesmo, a dinâmica do rap, essa batida mesmo hipnótica até, né? E a cabeça dele aquilo tá alimentando a cabeça dele ali dentro, ele vivenciando essa existência paralela e ao mesmo tempo
ele está inserido naquele mundo asiático ali da raça amarela, que ele é um estranho, ele é um pária total, né? Ele é um negro retinto, mesmo num país em que todas as pessoas são baixos e da raça amarela. E ele, só que é aquela coisa, ele desenvolve uma aptidão, assim como, na verdade, o autor japonês, observando o mundo, né? Ele percebeu que, claro, a questão do reflexo, a vantagem até da física, da resposta muscular do africano, ele se tornou um espadachim assim, de uma destreza, de uma habilidade surpreendente. Então ele era realmente um campeão. E ele começa na cabeça dele, ele cria um delírio, né? Que ele precisa desafiar diversas pessoas que teriam papel na morte do pai dele. Aí lembra muito realmente os filmes do Tarantino, né? O próprio Kill Bill, um pouco, que ele precisa desafiar, só que você nota que as pessoas não querem enfrentá-lo, muitas vezes, acham que ele está maluco. Só que pelo código japonês de conduta, né, que é o Bushido, que é o código, eles não podem declinar o desafio. Então ele é um insano, um esquizofrênico, é muito engraçado, o japonês escreveu isso. É um negro completamente maluco, com uma resistência paralela, vivendo uma coisa, e que vai desafiá-los lá do mundo deles e tal, e eles têm que lutar e eles são mortos por ele. E o mais interessante, por exemplo, tem uma cena que ele vai enfrentar um que conhece a fundo, um ancião lá, um samurai antigo, que conhece o drama do pai dele e tal, né? E ele fala que quando o encontraram, o menino, depois da morte do pai dele, né? Ele esteve vagando pela selva, sozinho, pela mata, com a cabeça do pai dele, ele ainda criança, e claro, no momento o samurai usa isso para mexer com a psicologia dele, né? Fala assim que havia indícios de que algo havia se alimentado dos restos mortais do pai dele e tal, insinuando realmente que ele seria canibal, que o menino, assim como, porque para os japoneses havia, claro, vamos dizer assim, essa truculência da época dos samurais, decapitação, lutas assim que a pessoa perdia braço, perdia membros, perdia mão, ficava com cicatrizes no rosto, tudo isso existia. Só que eles sabiam que existia um outro mundo ali na costa da África, digamos assim, vários dias de barco, né, da costa da China ali, havia um mundo que seria até mais selvagem, África, claro, e que se praticava canibalismo. Que havia ali um povo mais alto, mais forte, de pele escura, eram lendas, mas chegaram lá, né? E, na verdade, lendas que retratavam uma realidade. Eram lendas, são histórias seriam transmitidas oralmente, né? Tal, que contavam que havia realmente tribos, nações dessa raça diferente da deles, e que se entregavam realmente ao canibalismo. Então o samurai fala que ele havia, né, quando a fome realmente apertou, ele canibalizou o crânio, o rosto do próprio pai, que é a razão porque a cabeça dele gerou realmente essa split total. Ele vivia um surto esquizofrênico, assim, é uma coisa interessante. Tudo isso é realmente de um japonês, de um autor japonês, quer dizer, um negro, o estranho, o diferente, o exótico, andando na terra deles ali, um lutador temível, uma espécie como acontece em muitos campeonatos, o Pride, no K1 mesmo, no Ultimate Fighting, um lutador excepcional, nocauteador, né? Finalizador, até eu estou falando finalizador com a espada, né? Que era um esporte de vida ou morte naquela época, né? Não era nem, podemos dizer que era um esporte, era um combate mesmo, né? Como era em Roma, por exemplo, no Coliseu. Mas eu quis colocar fazer esse vídeo em homenagem mesmo a esse personagem,
que eu achei que é multicultural, é uma visão de um asiático, né, do Extremo Oriente, ou na verdade a mais oriental de todas as culturas, que é o Japão, olhando, você vê curiosamente, criando na verdade um protagonista negro, um afro, né, é afro-samurai mesmo, um samurai africano, um negro mesmo, um negão, que domina as artes que eles próprios criaram lá no Japão e acaba com eles. Quer dizer, parece realmente uma coisa mesmo, uma observação a respeito da realidade, muitas vezes. Campeonatos de luta, tal, esse camarada vindo dos Estados Unidos, vindo da Holanda, como Ernesto Rust, por exemplo, que vai lá e se sagra campeão, usando táticas e técnicas que, de certa forma, eles consideravam como deles. Mas, só para não me alongar também de novo, porque eu sempre, nossa, eu se deixar uma máquina assim, tal. E registrar também esse fato tristonho e chato da morte do Abu Janra, do programa Provocações, né, que eu soube que ele faleceu hoje. Um dos vídeos que eu havia feito era homenagem a ele, né, é uma das inspirações para mim, um dos meus ídolos. Gostava dele, daquele gordo, né, que era pedante, era todo intelectualoide, assim, tal. Eu gostava muito dele. Então eu registro aqui que realmente uma grande perda e era um cara excepcional. Então é isso. Tchau.